Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. E nesse canal eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber, sem brigas, sem discussões e sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra. E no episódio de hoje eu vou falar sobre como convidar quem você ama para fazer tratamento. O alcoolista que você ama, muitas vezes você percebe ou fica mais evidente, mais claro para você, de que ele precisa talvez de uma ajuda até profissional, ou qualquer ajuda que seja. Que talvez você perceba que ele não está aceitando essa ajuda, e você às vezes tenta insistir para ele buscar um tratamento, e daí vira uma briga, daí acaba trazendo mais resistência ainda. Então, esse vídeo aqui vai ser só para esclarecer esse tema, certo? Provavelmente ele não se esgota, mas eu trouxe muitas dicas práticas para como você convidar ele para o tratamento. Eu fiz questão, quando eu estava organizando esse vídeo, de trazer algumas perguntas que as pessoas me fazem com mais frequência e também sobre algumas coisas que eu acho que falta entender para você poder realmente poder convidar para um tratamento com eficiência. Porque eu vou ter que explicar um pouco sobre o que esperar de cada tratamento. Porque se você não souber que tipo de tratamento, que tipo de apoio, que tipo de ajuda existe, vai ser muito mais difícil você abrir um diálogo franco e realmente eficaz para que ele aceite algum tipo de ajuda, tá? E ao longo dos anos, ajudando familiares a levar o alcoolista a parar de beber, eu consegui mapear alguns bloqueios, alguns erros que a maior parte das pessoas acaba caindo nesses erros, algumas coisas que te travam nessa jornada de fazer quem você ama parar de beber. Certo? Porque qual é a mentalidade que traz, quais tipos de ajuda um alcoolista pode precisar? Ele pode precisar de medicações, ele pode precisar de psicoterapias, ele pode precisar de grupos de ajuda mútua, como Alcoólicos Anônimos. Vitor, regra? Tem que ser algum desses? Não tem uma regra oficial. Tá? A regra oficial do NIDA, que é uma das maiores entidades internacionalmente conhecidas para pesquisa e tratamento de álcool e drogas, fica nos Estados Unidos, ela tem uma lista de diretrizes. E uma das listas, um dos itens do NIDA é que não existe uma única resposta que sirva para todos. Então, daí tem gente que me fala o seguinte: Vitor, qual a importância da religião ou da espiritualidade no tratamento do alcoolismo? É difícil responder. Com certeza vai ser importante para alguns e com certeza não vai fazer diferença nenhuma para outros. Tá? Então a gente tem que ter a cabeça aberta para entender que cada um tem uma especificidade e o tratamento, qual que é o melhor tratamento? É aquele tratamento que a pessoa faz, aquele tratamento que a pessoa se dedica, aquele tratamento porque nenhum tratamento funciona se ele não for feito. Né? É óbvio isso. Mas claro, se a gente conseguir fazer algum tratamento que tenha mais base científica, algum tratamento que tenha alguns fundamentos que eu vou até falar para você aqui hoje, tem a tendência a ter mais resultado. É que não é o tratamento em si. O tratamento é uma ferramenta. Tá? O tratamento é uma ferramenta. Qual é o melhor tipo de furadeira para fazer um buraco numa parede? Qual é o melhor tipo de furadeira? Depende, né? Depende do tamanho do buraco, o tipo da parede. Então a gente tem que ter é mais importante entender o contexto e o que a gente está buscando com esse tratamento do que um tratamento em si. Mas olha só, e qual é a mentalidade sua do familiar para convidar para um tratamento? Qual é a mentalidade que faz a pessoa aceitar tratamento com mais frequência? Não só para ele ficar sóbrio hoje, amanhã, para ele ficar sóbrio a longo prazo, para ele manter uma sobriedade constante, uma sobriedade estável. É a seguinte, é a mentalidade e eu vou falar agora para você, tá? É a mentalidade assim de compromisso, que você está comprometido em ajudar, mas ao mesmo tempo que você está comprometido em ajudar, você está desapegada do resultado. Eu vou explicar isso com mais calma, tá? Mas a ideia é a seguinte, é como se ajudar um alcoolista a parar de beber funciona para dezenas de pessoas, tem depoimentos, quase toda semana tem vários depoimentos de pessoas que estão conseguindo fazer isso.
Mas como é que faz isso? Tem um jeito certo. Tem uma forma certa de fazer. E é igual, e não é só isso na vida que é difícil. Vamos imaginar assim, um final de campeonato, um time que vai jogar um jogo importante. Qual que é a mentalidade do time campeão? Eles são comprometidos, eles treinam, eles se preparam, né? Mas eles são desapegados do resultado. Eles querem muito ganhar, mas eles não chegam ao ponto de ficar paralisados. Eles jogam o jogo deles, eles seguem uma estratégia e eles vão confiando nessa estratégia, no preparo deles, mas eles não ficam assim apegados demais ao resultado. Se vai chutar a bola para o gol, ele não pode estar desesperado tendo que acertar, ele tem que, ter um pouco de confiança, um pouco de desapego, certo? Olha só a mensagem, eu quero contar uma mensagem porque essa mensagem que eu recebi, ela ilustra muito o que acontece com você, familiar, quando vai convidar o alcoolista para o tratamento. Talvez não para todos, mas eu quero que você perceba, porque certamente em algum grau isso pode estar no meio da sua relação com o alcoolista, e eu quero que você pense nisso. Não rejeita de cara, não diga assim, Vitor, eu não passo por isso. Porque é normal o que eu vou mostrar aqui para você, e é interessante você olhar em que medida você faz isso. Se você faz um pouquinho, ou se você não faz nada disso. Mas observa isso porque é importante. Eu recebi essa mensagem, ela me disse o seguinte, foi no Instagram, e ela falou assim para mim, doutor, eu não sou sua seguidora, porque eu sempre compartilho meu Insta com meu marido. Apesar de ele ser alcoolista, nós temos uma boa relação. Principalmente agora que eu conheci os seus vídeos e toda essa ajuda que você me dá. Você tem me ajudado muito, ela conta. Ela fala assim, eu não quero que ele saiba que eu estou vendo os seus vídeos. E eu queria aproveitar e pedir ajuda. Eu não sei se já foi respondido, mas como convencer o alcoolista que ele precisa de ajuda médica? Meu marido aceitou todo o seu problema. A única coisa que ele se nega é ajuda médica, um psicólogo, um psiquiatra. Como lidar com isso? Ele acha que pode vencer seu vício sozinho, mas é nítido que ele precisa de acompanhamento desses profissionais. Tá entendendo? Aí olha só, daí eu respondi para ela o seguinte, olha, saca só. Fulana, mas se eu responder você, não vai ficar evidente que você assiste meus vídeos? Por que você não quer que ele saiba que você assiste os meus vídeos? Aí sabe o que ela me respondeu? Olha, doutor, eu não consigo nem imaginar por que eu não quero que ele saiba. Eu acho que é uma questão de orgulho minha. Eu quero dar a impressão de que eu fiquei mais forte e compreensiva sem ajuda. Olha só, o que isso mostra para nós? Mostra o quê? Que a mentalidade da pessoa que está querendo convencer o outro a buscar tratamento, ela é uma mentalidade de que um tratamento, tem uma crença na cabeça dela de que se eu aceitar ajuda, isso me desqualifica. Porque bom mesmo é fazer tudo sozinho. E daí se eu tenho essa mentalidade, como é que eu vou vender a ideia para o outro de que é vantajoso eu receber ajuda? Se eu alimento hoje em mim uma mentalidade de orgulho, se eu alimento hoje em mim uma mentalidade de que eu não posso receber ajuda, aí sabe o que daí acontece? Porque o ser humano, nós, é uma questão até evolutiva, é uma coisa até da natureza. Nós percebemos no outro muito facilmente sinais de manipulação, sinais de injustiça, sinais de que essa pessoa que está me pedindo para fazer essa coisa, às vezes a gente até exagera, liga um modo paranoico, mas a gente percebe no ar esse clima assim, de que a pessoa quer só se livrar do problema. Ela quer que eu busque, daí você convida o alcoolista para o tratamento, mas você própria não aceita ajuda. E você convida ele para o tratamento como? Como se fosse pimenta nos olhos. Dos outros é refresco, mas para você não aceitaria. Entende? Então, se você também tem essa mentalidade, como é que você vai convidar ele de uma forma atraente? Porque fica soando que é uma fraqueza, talvez. A hora que você vai mostrar para ele, fica soando de que é feio receber ajuda. Tanto que ela assiste meus vídeos e ela acha que ajuda bastante, mas ela tem vergonha de admitir. Ela tem vergonha de dizer que aceitou ajuda, de que utilizou um recurso. Isso é o quê? É uma distorção cognitiva, é um erro do pensamento, é um erro de cálculo, é uma mentalidade, é um pensamento que atrapalha.
Que tipo de pensamento que atrapalha? O medo da dependência, tá? Por isso porque eu quero que esse vídeo aqui realmente transforme a sua forma de enxergar o convite para o oculista. Então eu preciso falar disso para você. Porque isso acontece muito fácil. Existe uma mentalidade de muitas pessoas, a gente tem que cuidar para não cair nessa, de não lidar bem com a dependência. Por exemplo, essa pessoa que me segue, ela estava com muito medo de admitir para si, ou ela acreditava que se ela aceitasse que ela depende de mim para ajudar ela a entender melhor o alcoolismo, para lidar melhor com o marido dela, isso seria sinal de fraqueza para ela. Então ela tem um medo de depender. E às vezes o medo de depender, em alguma medida ele é saudável, tá? Em alguma medida o medo de depender ele é saudável. Sabe qual medida? Não é interessante que você, por exemplo, que me assiste, tem gente que aceita demais a dependência, aceita tanto que exagera. Que para de pensar, que para de raciocinar, que para de seguir andando com as próprias pernas, porque acha que a dependência não tem limite. Tem outras pessoas que vêm me perguntar, Vitor, meu Deus, eu vou lá, gravo um vídeo de 1 hora, 2 horas, às vezes tem dezenas de vídeos no meu YouTube ensinando várias coisas. Aí a pessoa assiste um vídeo e ela fala o seguinte, Vitor, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas, poxa, querida, eu não estou te ajudando. Aí, às vezes eu respondo, a pessoa nem responde mais. Por quê? Porque era uma palavra jogada ao vento. Porque a pessoa tirou, ela joga para o outro, às vezes, o problema, e daí ela acha que nem é ela que tem que resolver. São dois extremos, olha só. Um extremo é você não querer fazer tudo sozinho, e isso te enfraquece. E no outro extremo é tudo o outro, é o outro. Olha, Vitor, ajuda para mim significa você resolver todos os meus problemas. Ajuda para mim significa você vir e me dar uma solução mágica e as coisas mudarem de ontem para hoje. Vitor, eu não sei como agir, eu não quero nem saber, eu quero que você me diga, porque eu já desisti de lidar. Eu canso de receber mensagem de gente que fala assim, Vitor, eu já tentei de tudo, não adianta mais. E aí, o que você acha que eu tenho que fazer? O que essa pessoa está fazendo? Tirando a responsabilidade de si de lidar com o problema. Sabe o que eu respondo? Falei, tá, você quer saber o que mais você poderia saber ou você acha que já tentou de tudo? Ah, e os dois? Os dois não dá. Os dois não dá. Ou você está aberto a aprender, ou você acha que já tentou de tudo. Percebe? Então são dois extremos da dependência. Uma pessoa acha que não pode depender de ninguém para nada e a outra pessoa acha que alguém vai ter que salvar o seu mundo. Então o que a gente precisa? De uma dependência média. Né? Você pode receber ajuda de alguém, né? Todo mundo precisa de outras pessoas para ajudar, todo mundo precisa. E então a gente tem que nutrir essa mentalidade em nós mesmos. E como é que eu posso... Não adianta eu falar para o alcoolista, não, meu querido, olha, meu amado, minha amada, não tem nenhum problema você procurar tratamento. Isso não é coisa de pessoa fraca. Aí você vai lá e começa a tossir, começa a ter febre, daí ele fala para você, vamos lá no médico para ver o que você tem. Aí você fala, não, eu não. O que eu vou ir no médico para fazer qualquer coisa? Então o que tem que fazer? Não adianta falar para o outro que você quer que ele comece a ter responsabilidade, que você quer que ele aceite ajuda, se você também não é the real deal, né, como diz. Se você não é a coisa feita, se você não é realmente aquilo que você está falando, aquilo que você está dizendo. Eu, por exemplo, eu sou um psicoterapeuta também, né? Eu sou psiquiatra e tenho especialização em psicoterapia. Eu fiz muitos anos de terapia. Por quê? Porque para ter legitimação, primeiro, porque eu precisava, lógico. Mas também eu acho que é importante você ter legitimidade quando você está falando uma coisa. Né? Então tem que ter legitimidade. Se você vai lá e quer que o alcoolista faça tratamento, daí você às vezes coloca uma crença de que assim, mais do que aceitar ajuda, tá? Uma outra crença, não o medo da dependência, mas uma outra crença que atrapalha, que é o seguinte, quem tem que mudar, agora eu vou falar um palavrão quase, tá? Vou ser um pouquinho mais grosseiro que a média. Porque para ser direto, para ser do dia a dia, tá? Uma mentalidade que é assim, quem tem que mudar é um idiota. Quem tem que mudar é um bobalhão. Quem tem que mudar é um desqualificado. E daí, como é que isso aparece?
Disputas de poder. Ah, é você que está errado. Não, daí o outro fala, é você que está errado. E os dois ficam brigando, quem é que está certo e quem está errado. E daí fica aquela coisa assim, ó, é feio eu precisar mudar. É feio eu estar errado. É feio eu admitir um erro. É feio eu admitir uma vulnerabilidade que eu tenho. Aí começa a se criar esse atrito no relacionamento. E se esse atrito está sendo criado dia após dia, semana após semana, nas situações do dia a dia, o dia que você for convidar ele para tratamento, você vai colher o que você plantou. Eu digo isso porque eu quero te ajudar, tá? Eu digo isso porque eu quero te ajudar. Ah, Vitor, mas não é bem assim o que acontece aqui em casa. Então vamos seguir que eu vou abordar outras possibilidades. Mas assim, não rejeita o que eu estou te dizendo sem refletir um pouco, tá? Não rejeita o que eu estou te dizendo sem refletir um pouco. Porque às vezes, e parte disso é natural, a gente tem que lutar contra. A gente não está aberto para ouvir coisas novas. A gente vai criando crenças a respeito de nós e dos outros e fica escravo delas. Ah, Vitor, eu já sei que eu não faço isso. E daí nem pensa nisso. E daí quando você vai ver que as coisas não estão dando certo, você foi aniquilando todas as possibilidades. Nunca parou para pensar direito em como você está vivendo. Nunca parou para examinar o seu dia a dia, como é que você está se relacionando. E daí você fica perdida. Você não para para olhar, não para para pensar. Então faz isso agora por você. Pensa um pouquinho no que eu estou falando antes de rejeitar. E o seguinte, ninguém quer fazer tratamento. Eu também, hipocrisia se eu disser para você que quando eu fui fazer, eu fiz 5 anos de psicoterapia. 4 vezes por semana. Acredita? 4 vezes por semana. No divã. E assim, ai Vitor, você adorava fazer terapia, você ia lá porque você gostava de fazer terapia, as pessoas que te procuram hoje, elas adoram fazer terapia. Olha, eu duvido que alguém goste. Pode até gostar de algumas coisas da terapia. Pode até gostar depois de um tempo. Mas isso é tipo exercício. Ah, Vitor, você gosta de fazer exercício? Eu estava correndo hoje, né? Fui correr hoje. Você gosta de fazer exercício? Ah, às vezes sim, às vezes não. Mas o que a gente quer? O resultado. Por que uma pessoa faz terapia? Porque ela quer um resultado. Por que uma pessoa estuda? Porque ela quer um resultado, quer passar num concurso, quer aprender aquela coisa, quer ser promovido no emprego. Ninguém quer sofrer na vida. Ninguém quer, por exemplo, a pessoa vou querer ir num cursinho pré-vestibular, né? Eu fiz um cursinho pré-vestibular uma vez. Ai, Vitor, você queria fazer o cursinho pré-vestibular? Não, eu não queria não. Eu não queria não. Eu queria passar no vestibular. Faz sentido o que eu estou dizendo? Aí se você chegar falando para o oculista assim, olha, você tem que buscar tratamento, que o tratamento é bom. Mentira! O tratamento é o degrau que eu tenho que passar para conseguir alguma coisa. Então, não vá vender para o oculista a ideia de tratamento. O tratamento é o que ele precisa. Agora, o que ele quer não é o tratamento. Ninguém quer o tratamento. A pessoa quer o resultado. E ela enxerga o tratamento como uma oportunidade de conquistar aquele resultado. Faz sentido? Comenta aqui embaixo para mim, comenta aí. Faz sentido o que eu estou dizendo? A pessoa não quer se tratar, ninguém quer se tratar, ninguém quer estudar, ninguém quer aprender matemática. A pessoa quer saber a coisa para poder aplicar, para poder viver, para poder ter o resultado. Ninguém quer fazer dieta, mas todo mundo quer emagrecer. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Né? Então é isso que eu estou dizendo. Então, o que a gente tem que pensar primeiro? Olha só. O quanto, daí uma outra coisa que me perguntaram que eu acho que é importante. Quando eu falo alcoolista, engloba o dependente químico? Claro, sim, engloba o dependente químico. O quanto a ajuda desses profissionais, é uma pergunta que me fazem, tá? O quanto, Vitor, a ajuda desses profissionais é importante e certamente nos ajuda a melhorar. A pessoa pergunta, quanto a ajuda desses profissionais, psiquiatra, psicólogo, quanto isso é importante e quanto isso certamente vai nos ajudar a melhorar? E eu vou tentar responder isso, tá? Porque não é uma resposta fácil, mas eu vou tentar refletir um pouco sobre isso.
Quanto a ajuda desses profissionais é importante? Aí eu volto para você o seguinte. O que é que tem garantia na vida? O que é que tem garantia na vida? Pouca coisa, né? A morte é a única coisa com garantia na vida, né? Garantia total é que todo mundo vai morrer. Agora, se você vai pedir uma pizza, tá, um exemplo bobo, tá? Foi ver o que me ocorreu agora. Vai pedir uma pizza, nem sempre ela vem tão boa. Ou sei lá, vai fazer uma cirurgia plástica, nem sempre ela fica 100%. A gente vai fazer exercício físico. Quanto o exercício físico vai me ajudar? Depende de muita coisa, né? Principalmente de quanto você vai se aplicar nisso. E como essa ajuda dos profissionais é importante, agora eu vou te contar um segredo, que você vai usar essa informação para você, tá? E se falarem por aí que eu disse isso, eu vou falar que é mentira. Tô brincando. Mas é o seguinte, a maior parte dos alcoolistas para de beber sem tratamento. Escutou? A maior parte dos alcoolistas para de beber sem tratamento. Isso é um fato pesquisado. O que isso significa? Ah, então quem precisa de tratamento é fraco? Não, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, não é necessário para todo mundo fazer um tratamento para parar de beber. Não é necessário para todos os alcoolistas um tratamento formal para parar de beber. Não é obrigatório. Não é a única coisa que faz sentido. Não é a única forma de melhorar. Não é. Não é. Tem gente que melhora sem nenhum tipo de ajuda. E daí o que acontece? Os caras ficam tudo invejoso, né? Invejoso. Tem gente que é fora da curva. Tem psiquiatra que estudava comigo, que hoje é um dos maiores, que estudou comigo. O cara está dando aula numa universidade no Canadá, era meu colega. Comparar ele comigo, meu Deus, ele está anos-luz. E vários assim. Aí olha para eles, poxa, são pessoas acima da curva. São. E daí? Aí só porque tem gente que consegue sem tratamento, isso desqualifica a gente? Se tem alguém que você conhece que é muito melhor que você em alguma área, isso te desqualifica? Não, mas o alcoolista às vezes acha que sim. Tem gente que precisa de mais ajuda que outros. Por várias razões. O alcoolismo pode ter outras doenças junto. Então, assim, ó, o alcoolismo é muito comum, tá? É mais a regra do que a exceção. A maior parte dos alcoolistas, isso varia com as pesquisas, tá? Tem alguma doença, mas a maior parte que eu vejo que chega em tratamento, tem alguma doença outra junto. Ou física ou mental. Uma depressão que tem junto. Um transtorno de ansiedade que tem junto. E que faz a pessoa sofrer com a sobriedade. Por conta desse transtorno mental não tratado. E ela não percebe, ela tenta lidar com isso às vezes usando álcool. Então, para essa pessoa, o tratamento vai ser 30 vezes melhor. Mas por quê? Porque você já a ideia não é assim, ó, vai lá e fica tomando remédio. Ninguém quer tomar remédio. Quem é que quer tomar remédio? Ninguém quer tomar remédio. A pessoa quer o resultado daquele remédio. A pessoa quer usar o remédio como algo que vai trazer alguma coisa boa. Vai trazer algum significado. E como é que o tratamento pode ajudar? E assim, ó, eu não estou desqualificando o tratamento, tá? Eu acho que ele é um privilégio, é maravilhoso. É uma pena que muita gente pare de beber sem tratamento. Porque o tratamento ele pode ganhar o quê? Velocidade. Velocidade, a pessoa melhora mais rápido, a pessoa melhora com mais estabilidade. A pessoa que se tratou, ela fica uma pessoa melhor, mais rápido, ela aprende a se relacionar melhor com os outros, ela aprende várias coisas boas, ela cresce como ser humano. Fazer um tratamento é uma das coisas mais que faz a gente crescer na vida. Né? Você se abrir para virar uma pessoa melhor. Então, isso faz um tratamento ser muito bom. Só que assim, você ficar esperando que o tratamento... Tem coisas que o tratamento faz e tem coisas que o tratamento não faz. Tá? Tem gente que enxerga o tratamento como o alcoolista... Já falei isso outros dias, vou falar agora. Que enxerga o alcoolista como uma batata quente. Eu sei, tá? Eu não quero minimizar o seu sofrimento. Deve ser, é horrível, tá? É frustrante, dá ansiedade, às vezes dá raiva, dá medo, dá uma série de sentimentos. É difícil lidar com o alcoolista, principalmente se você não sabe lidar com ele.
E daí, às vezes, pode ser que passe na sua cabeça a ideia de que o tratamento vai resolver esse negócio. Ai, pelo amor de Deus, ele vai aceitar ir no psicólogo, ele vai aceitar ir no psiquiatra e daí eu vou poder descansar. Não faz isso, cara, não faz isso. Não faça isso. Porque é o seguinte, se você achar que outra pessoa é melhor que outra pessoa lide com esse problema do alcoolismo, você está investindo numa coisa muito arriscada. Porque o alcoolista, às vezes ele quer, às vezes ele não quer, ele pode ser que faça o tratamento um tempo e depois vai embora. E olha só, eu sou um psiquiatra, psicoterapeuta que trabalha muito com alcoolistas. E eu vou te dizer, eu conto a minha história lá na Semana A, que eu falei bastante da minha história. Eu vou te dizer, olha, chega um paciente novo para mim lá, que vou atender ele, um alcoolista, um paciente novo. Chegou lá, marcou a consulta e veio, eu não conheço ele, primeira vez que eu estou vendo ele na minha vida, ele também nunca me viu. Qual chance você acha que tem de eu conseguir fazer um vínculo com ele maior do que você que ama e que conhece ele há tantos anos? Então não ignora o poder que você tem. Você tem muito mais poder do que qualquer profissional, porque a técnica, como lidar, melhorar a comunicação, a forma de lidar com ele, qualquer um aprende. Qualquer um aprende, inclusive eu estou ensinando. Agora, a posição que você está na vida do alcoolista, ela é muito privilegiada. Então, se você não usar esse recurso para você aprender a lidar com o alcoolista, isso custa muito caro. Custa muito caro para você. Porque daí ele abandona o tratamento e você volta, aquele altos e baixos, né? Aquela montanha russa, meu Deus, rezando para quando ele aceitar fazer um tratamento. Porque você não sabe como lidar, se você vive isso ainda. Porque daí você fica com medo, porque você não conhece o processo. Porque você não sabe como reagir a cada situação. Você não aprendeu ainda. Então calma, aprenda, abre a sua mente e aceite que você não sabe tudo, que você precisa aprender. E daí fala assim, Vitor, qual a melhor forma de falar qualquer coisa com o alcoolista? E eu não sei como lidar com tal situação. E eu vou te dar um coringa aqui, tá? Você bota ele no bolso, você pega esse coringa aqui e coloca no bolso. Sempre que você não souber como falar uma coisa para o alcoolista, você vai usar isso que eu vou dizer agora. Você fala, meu amor, ou minha linda, sei lá, como você chamar ela de uma forma carinhosa, e diga o seguinte, sabe, eu não sei como lidar com essa situação. Eu estou assustado, eu não sei como lidar com isso agora. Você me ajuda a pensar numa forma de como lidar com isso? Eu não sei como lidar com isso. Eu estou assustado, eu estou com medo. Eu estou vendo que eu tenho medo de ver a forma que você vem bebendo e eu não sei como lidar com isso. Estou tentando aprender. E daí se o alcoolista falar assim, olha, meu Deus, você fica assistindo os vídeos desse cara aí que diz que vai fazer o alcoolista parar de beber? Quer saber o que você fala para ele? Fala, olha, meu amor, seguinte, eu não sei como lidar com essa situação que está acontecendo aqui em casa. E muitas vezes eu piso na bola com você. Eu estou tentando aprender a ser uma pessoa melhor, a lidar melhor com os meus sentimentos, para eu poder te ajudar de uma forma mais eficiente. Eu duvido que se você falar desse jeito, você não contribui para ele abaixar a guarda. E daí vai baixando a guarda, vai baixando a guarda, vai baixando a guarda, quando vê, pá! Ele vai achar que a ideia foi dele. E é honesto, tudo isso que eu estou dizendo é honesto. Tem que ser verdadeiro. Não adianta ficar jogando por baixo dos panos. Igual a mensagem que ela me mandou lá, ela começou falando, Vitor, eu quero esconder do meu marido que eu te acompanho. E daí eu não sei exatamente qual é a sua situação, se tem algum motivo para você esconder do seu marido que você me acompanha, se ele é violento ou alguma coisa desse tipo. Aí é difícil saber isso aí, mas em geral, tá? Em geral, é melhor jogar as claras. Jogar as claras. Jogar, ó, as mãos em cima da mesa. Estamos juntos. Eu estou na humildade aqui. Eu não estou querendo aqui dizer para você o que é o melhor. Estou querendo aqui achar uma solução para a nossa vida melhorar. E aí você começa a vender para ele o resultado e não a ferramenta. Você começa a vender para ele o buraco na parede, não a furadeira. Você fala, meu amor, eu estou vendo assim, olha, eu queria muito estar com você mais no final de semana. Ou, meu filho, eu tenho medo que você não vá bem, para mim é importante que você se desenvolva.
Eu quero ver você sentindo orgulho do que você está fazendo. E eu tenho medo que dessa forma você não vá bem. Então você vai vendendo o resultado. E quanto mais esse resultado for interessante na cabeça dele, maior a chance dele se abrir para ouvir você. Porque se você já chegar já com tratamento, já com aquela ideia assim, ó, vem cá que eu vou te contar uma história. Senta aqui que agora nós vamos conversar. Senta aqui que eu vou te falar umas verdades na sua cara. Olha só o que eu acho, que você está bebendo demais, você não deveria fazer isso com a sua saúde, olha a vergonha que você está fazendo nós passar. Dificilmente ele vai se abrir e vai querer ouvir, vai querer colaborar com você. Não é mesmo? Você já tentou fazer isso? O que aconteceu? Então assim, qual que é o clima para convidar para tratamento? O clima é assim, ó, meu parceiro, minha parceira, eu amo você, a gente está junto nessa. Eu não sou o dono da verdade, mas eu estou realmente querendo ver uma forma da gente poder conviver melhor juntos. De a gente poder conquistar as coisas que nós queremos juntos. Quero poder passar mais tempo com você no final de semana. Quero poder ter uma vida sexual melhor com você, porque eu gosto de estar com você. Enfim, conhecendo a pessoa, se conectando com ela, vai ficando mais fácil, muito mais fácil. E daí o que vai acontecendo? Se você vender a ideia de que o tratamento é para ele e é só ele que tem que melhorar, se você não tiver na postura de que, olha, eu também estou querendo melhorar, ele vai achar que isso aí é um ataque, o convite para o tratamento. Porque ele não está vendo você tentando melhorar a sua vida. Ai, Vitor, mas eu sou perfeita. Ai, Vitor, mas eu não tenho defeito nenhum. Que difícil lidar com uma pessoa que é perfeita. Não é mesmo? Que difícil lidar com uma pessoa que é perfeita. Porque mesmo que você for perfeita, quem é que é perfeito? Mas mesmo que você se achar perfeita, pelo menos não esfrega isso na cara do outro porque não é gentil. Faz sentido isso? E daí tem gente que fala o seguinte, tá, vamos ver quanto tempo está indo. Beleza, então assim, ó, fala assim, ai Vitor, vamos ver. Se você, eu estava falando da postura de você lidar com o alcoolista como uma batata quente, de você querer se livrar do problema. Daí a pessoa fala assim, Vitor, eu estou ficando doente a cada dia. Com todo respeito eu vou falar isso, tá? Com todo amor, com todo carinho eu vou falar isso. Mas eu preciso falar isso, porque eu quero ver transformação acontecendo. Eu não quero só dar alento, eu quero dar mudança, eu quero melhorar a sua vida de verdade. Então eu preciso falar isso. Olha eu vendendo o resultado. Tentando vender o resultado. Porque agora vai uma paulada para alguém. E é uma paulada com carinho, tá? E a pessoa fala o seguinte, Vitor, mas eu tô ficando doente, Vitor, eu não aguento mais, eu tô psicologicamente doente, desgastada, eu tô sofrendo com o que está acontecendo na minha vida. Como é que eu vou tentar ajudar o alcoolista? Eu não tenho condições psicológicas de convidar ele para tratamento. Você está aí falando uma série de coisas que são bonitas na teoria, Vitor. Mas na minha prática, Vitor, na minha situação, a coisa é muito difícil. Não dá, Vitor, não tem como. Olha, eu lamento, tá? Eu lamento muito que você esteja sofrendo. Mas ninguém vai te salvar do nada. Qualquer um que for te ajudar, vai te ajudar a andar com as próprias pernas. Não tem como arrancar um adulto e fazer um adulto mudar. Ou você tem que escolher se você vai enfrentar essa situação e superar e conquistar tudo de bom que vem com isso, ou se você vai continuar só se lamentando, esperando que o alcoolista resolva mudar para você ser finalmente feliz. Isso torna tudo tão pesado. Já pensou? Tão pesado, tão difícil. Cria um clima em casa horroroso. E eu sei, talvez você está assustada. Mas aí você tem que decidir. Se você está... Porque querer melhorar não é suficiente. Vitor, eu estou sofrendo, eu preciso melhorar, eu quero melhorar, Vitor. É só o começo. Para o alcoolista também. O alcoolista também. Vitor, eu quero melhorar. O alcoolista fala assim, Vitor, eu quero muito parar de beber, eu estou desesperado para parar de beber.
Sabe o que eu penso? Claro que eu não falo isso, mas sabe o que eu penso? Agora eu vou te contar o bastidor da minha cabeça. Nada. Não me disse nada. Eu não escuto o que as pessoas falam. Não escuto o que as pessoas falam. Entra por aqui, sai por aqui. Tá bom. O valor que eu dou para o que uma pessoa fala é pequenininho. Tanto de elogio quanto de crítica. Tanto de promessa que vai mudar quanto outras coisas. Tanto de dizer, olha, eu vou beber até morrer, até, eu vou parar de beber hoje. E eu acho que... É difícil falar. E eu recomendo que você faça isso também. Comece a ouvir o que a pessoa faz. Comece a ouvir o que você própria faz. Eu fico só olhando para o alcoolista. Você já está errando tudo, minha amiga. Você é protagonista aqui. Você não é vítima de lugar nenhum, não. Pelo menos você está ouvindo a pessoa errada se você quer ficar se enxergando como uma vítima. Eu entendo que muitas vezes você sofre. E eu lamento isso. Faz sentido você sofrer. Agora, você precisa se comprometer com a mudança. Querer não é poder. Vontade não é suficiente. Precisa unir vontade com estratégia. Vontade com método. Vontade com um mapa, com alguma direção. E essa direção, você precisa de comprometimento. E de novo, tudo isso que eu estou dizendo tem um porquê, tá? Porque essa mentalidade que você vai tendo, olha, estou comprometida. Vitor, será que o tratamento vai nos ajudar? Será que vai dar certo o tratamento? Se você acha que vai dar errado, ele vai dar errado. Porque se você acha que vai dar errado, por que você vai investir tempo e energia nele? Tem que fazer dar certo. Tem que fazer até dar certo. E com certeza, se você for... Claro, vai ter profissionais que você não vai se adaptar. Vai ter psicólogos, psiquiatras que você não vai se adaptar. Que você vai odiar, que você não vai com a cara deles. Talvez você não vá com a minha cara. Talvez você não goste do meu cabelo, do meu tom de voz, das coisas que eu falo. Impossível alguém agradar todo mundo. Agora, você pode conhecer os profissionais, você pode experimentar profissionais que pensam diferente, que têm uma mentalidade diferente, que seja mais compatível com aquilo que você quer. Agora, a pessoa pergunta o seguinte, Vitor, então como é que um tratamento pode ajudar? Se você não sabe, eu te recomendaria, sabe, se você quer convidar o alcoolista para fazer tratamento, eu te recomendaria, de verdade, vai fazer um tratamento. Vai fazer uma consulta que seja. Consulta um profissional da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, vai ver, descobre. Aí você vai sentir na pele, você vai ter legitimidade. Você não vai falar, olha, um cara da internet lá que você nem sabe quem é, falou que o tratamento pode ser legal. Um cara de internet não é ninguém. Agora você fala, olha, eu fui lá no fulano, no João, no César, no Ronaldo, ou na Maria, na Joaquina, e essa psicóloga foi muito legal. E eu gostaria que você fosse um dia comigo lá conversar. É outro clima. Tá? Outro clima, totalmente diferente. Agora, a pessoa às vezes acha, medicação, Vitor, ele precisa de medicação. Porque o problema dele é querer parar de beber. Não existe medicação para querer parar de beber. Tira isso da cabeça. Tá? Porque isso aí te mata. Isso aí tira o teu tempo de vida. Não existe medicação que faz a pessoa querer parar de beber. Porque, assim, olha só que loucura. Tem medicação que diminui o desejo de beber. Um pouco, pelo menos. Só que, sabe o que o alcoolista faz? Para de tomar o remédio para beber. Tem remédio que tira um pouco do prazer do álcool. Aí a pessoa faz o quê? Para de tomar o remédio para beber. Então, se você quiser esperar que o remédio vai resolver tudo, ficar procurando um remédio milagroso, Vitor, eu já dei remédio para ele. Remédio é ferramenta. Remédio é uma ferramenta. Não adianta eu te dar uma caixa de ferramentas aqui, se você não souber, se você não quiser usar, se você não souber como usar, se não tiver o resultado que você está buscando para a sua vida. Porque quem está muito motivado faz acontecer, faz funcionar.
Vai atrás de resolver. Porque se você tiver o foco em criar interesse nele, na ideia de que parar de beber é mais vantajoso, e de que a vida dele vai continuar uma droga se ele ficar bebendo, você não vai facilitar a vida dele enquanto ele estiver bebendo. Sujou a casa toda? Vai limpar. Perdeu o emprego? Lamentável. É triste ver onde você, alcoolista, está levando a sua vida. Eu adoraria colaborar com você se você aceitar a minha ajuda. Estou aqui, sou tua parceira, eu amo você, estamos juntos nessa. Perdeu o emprego? Eu não vou ligar para o chefe para pedir desculpas. Isso tem a ver com as suas coisas. Porque daí você vai criando, de um lado, alimentando o lobo da sobriedade, de outro lado, deixando de alimentar o lobo do alcoolismo. Aí já pergunta aí, qual remédio seria esse? Antidepressivo? Cara, para de querer achar remédio. Se eu explicar para você tudo sobre remédio, e tem uma live que fala só sobre remédios, e eu percebi que foi uma live que não trouxe muito resultado. Teve ninguém que chegou falando, ai Vitor, agora que eu entendi sobre os remédios, o meu marido parou de beber. Nunca falaram isso para mim ainda. Talvez você possa ser a primeira. Então assiste a live dos remédios, depois me diz. Mas aí você vai me ensinar uma coisa nova. E eu sou psiquiatra, sou especialista em remédio. Entendeu? E eu quero te ajudar aqui, de verdade. Então, a ideia é criar essa mentalidade. É fácil parar a medicação a qualquer hora. E a maioria faz justamente isso. Então não fica tentando ser a mestre de entender os remédios. Fica tentando ser a mestre de entender como criar interesse nele em parar de beber. E aí você vai parar de ter que se preocupar se ele vai sair para beber à noite ou não. Vai parar de se preocupar no final de semana se vai ser legal ou não, se ele vai decidir beber. Vai parar de se preocupar se ele vai abandonar o tratamento. Já pensou que maravilha isso para sua vida? Dormir tranquila. Sabe, sair de casa e voltar tranquila. A hora que ele sair de casa, você não precisa se preocupar se ele vai voltar dirigindo, porque ele não vai querer beber. Isso não tem preço. E assim, o que uma psicoterapia faz? Tá, medicação é isso. Medicação, não vou nem falar mais dela, porque tem a live das medicações e tem mais coisas que são importantes. Ó, a outra falando assim, ó, já tomei antietanol e quase mata a gente. Porque o antietanol... Eu vou falar só essa parte, tá? O antietanol é um remédio que a pessoa passa mal se ela beber em cima, tá? E daí, se a pessoa não tá querendo parar de beber o suficiente ou não está em condições ainda de parar de beber, não é um bom remédio para dar para a pessoa, tá? Então tem muita coisa antes do remédio. Beleza, então vamos falar de terapias, tá? Terapias que a pessoa faz lá, psicoterapias, tratamentos baseados na fala, né, na conversa ou no treinamento de habilidades. Tem terapia individual, eu vou te falar modalidades aqui, tá? Individual, que é, o que acontece na terapia individual? Você recebe apoio emocional. Dependendo do tipo de terapia, e a terapia mais indicada para dependência química e alcoolismo é qual? Isso não tem discussão, tá? Não tem discussão. Enquanto a pessoa tem um alcoolismo ativo, e eu sou especialista em terapia psicodinâmica, fiz o curso completo. E sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Não precisa decorar o nome das duas agora, mas a seguinte ideia, tá? Talvez precise. Terapia psicodinâmica não é para fazer com o alcoolista que está bebendo. Não é para fazer com o alcoolista antes dele ter uma abstinência, uma sobriedade de pelo menos uns 6 meses, talvez até 2 anos. Porque a pessoa bebe mais. Porque a pessoa não aproveita a terapia. Então, psicoterapia para o alcoolista é terapia cognitivo-comportamental, é terapia comportamental, é terapia comportamental dialética. Isso ajuda a pessoa a lidar com o quê? Lidar com os pensamentos permissivos em relação ao álcool, a conquistar mais qualidade de vida sem o álcool, a ter uma mentalidade melhor, né? A pessoa começa a avaliar os próprios pensamentos, a alimentar mais pensamentos de sobriedade, a parar de alimentar pensamentos permissivos de que beber é maravilhoso e que beber é a coisa mais importante da vida. A pessoa começa a aprender a mudar o estilo de vida, superar traumas e bloqueios psicológicos. Essa é uma terapia individual, tá? Agora, tem outras terapias que são fantásticas também, tá? Terapia de casal, terapia de família, são fantásticas e aceleram muito o processo. Quem tiver a oportunidade de fazer uma terapia de família, maravilhoso.
porque a família consegue se enxergar no contexto, né? Aí tem uma terapia que para dependência química é maravilhosa, um tipo de terapia. E eu queria, tá? E eu já participei poucas sessões de terapias em grupo. É maravilhoso, eu sou entusiasta. Um dos maiores treinamentos que eu fiz foi em terapia em grupo, foi uma das modalidades que eu mais treinei. É maravilhoso terapia em grupo. Só que as pessoas têm preconceito, as pessoas têm vergonha. Mas uma terapia em grupo, principalmente para alcoolismo, mas para qualquer outra coisa, é uma experiência maravilhosa. Tá? É uma experiência maravilhosa, porque você é como se fosse um laboratório social. Você consegue enxergar os seus pontos cegos, você consegue enxergar como as outras pessoas te enxergam. E isso aumenta a sua autoconsciência de uma maneira brutal. E você consegue começar a perceber por que é que as pessoas reagem a você de determinada forma. Porque daí você vai conseguir identificar muitos pontos cegos. E o grupo é fantástico. Sem falar na energia que o grupo traz. É maravilhoso conviver com um grupo, claro, um grupo terapêutico, com um terapeuta de grupo que tem experiência com o grupo, né? Não é um grupo qualquer, não é juntar as pessoas ali e daí vai dar certo. Não é assim. O grupo é tipo uma orquestra. A orquestra pode fazer a sinfonia mais linda do mundo, mas se não tiver um bom maestro, vai sair uma droga de música. Precisa de um bom maestro, precisa de um bom terapeuta de grupo. E isso não é tão comum. Tá? Por quê? Preconceito. Pesquisas científicas dizem o seguinte: para alcoolismo, terapia em grupo é mais barata, mas é tão eficaz quanto uma terapia individual. Certo? Mas pouca gente sabe fazer, tá? Pouca gente tem treinamento nisso. Mas é o seguinte, aí tem aqueles ajuda não profissional, tá? Tem alguns auxílios que são auxílios não profissionais. Vou falar bem disso, tá? Bem disso. Por exemplo, tem uma mentalidade velha de 1970 para trás, que por acaso pegou e se alastrou no país. Não é terrível, tá? É melhor que nada. Esse tipo de ajuda que eu vou falar agora é melhor que nada. Mas é longe do que a gente pode oferecer, é longe do que a gente pode conseguir. Que são grupos... Tá, não é que é longe do que pode conseguir, tá? Eu estou falando errado isso. Grupos de alcoólicos anônimos. Não é justo eu dizer que isso é pouco, tá? O grupo de alcoólicos anônimos é um grupo que as pessoas não é profissional, mas é um grupo que segue umas diretrizes dos 12 passos. Eu não tenho vivência pessoal de grupo de alcoólicos anônimos para poder falar para vocês. Mas o que eu sei de ver muitos pacientes que frequentam há muitos anos é o seguinte: alcoolistas que frequentam alcoólicos anônimos, as pesquisas mostram, e a prática é fácil ver isso, se eles continuam frequentando alcoólicos anônimos, eles ficam abstinentes por mais tempo. É por causa dos 12 passos? Não tem como dizer isso. Não tem como afirmar isso. É porque tem um grupo que é gratuito, que a pessoa se vincula com o ambiente de sobriedade? Eu acredito mais nessa hipótese. De que faz a pessoa ficar mais abstinente no Alcoólicos Anônimos é ela ter um ambiente social que protege ela, porque, olha, várias pessoas com o mesmo propósito se incentivam. Então eu acredito nisso. Mas eu não acho que... Tá, algumas pessoas podem preferir Alcoólicos Anônimos ao invés de procurar um psicólogo. Tem prós e contras, tá? Mas agora, um grupo que eu tô assim, a pessoa perguntou assim, ó, Al-Anon é bom? Amor Exigente é bom? Depende para quê? Se você quiser, eu já vi fazer mal o Amor Exigente e o Al-Anon. E eu hoje, eu tenho assumido essa missão de vida, de trazer informações científicas sobre alcoolismo e dependência química. Tá? Alcoolismo principalmente. O Amor Exigente e o Alcoólicos Anônimos, eles vendem uma ideia que eu não gosto, que eu sou absolutamente contra. E a minha opinião, e eu posso argumentar com isso, em relação a isso, a minha opinião é a ideia de impotência, a ideia de codependência. Eu tenho alergia a essa ideia de codependência. Tenho alergia a essa ideia de codependência, porque eu vejo dia após dia, gente que sofre, gente que morre por conta dessa lógica. E eu vou te explicar o porquê. Porque eles pregam, por exemplo, no Amor Exigente e Al-Anon, que você é impotente perante o alcoolismo do outro.
que você tem que se desligar emocionalmente com amor, deixar essa pessoa atingir o fundo do poço, porque não tem mais o que você fazer para alguém que você ama. Você tem que ficar olhando e se conformar que não tem o que você fazer para ajudar essa pessoa, que é um poder superior que vai chegar e vai iluminar o destino dela, que a natureza vai se dar conta, mas o alcoolismo não é assim. Essa pessoa vai morrer. E se ela não morrer, vai ser por sorte. Fizeram pesquisas comparando amor exigente, os familiares que vão ao amor exigente, um pouco mais de 1 a cada 10 alcoolistas procuraram tratamento depois que o familiar começou a ir nesses grupos. Aí compararam com treinamento familiar, ensinando os familiares como conversar com o alcoolista, como incentivar o comportamento sóbrio. 7 a cada 10, 8 a cada 10 alcoolistas buscaram tratamento. Então é por isso que eu tenho alergia a isso. Porque não é justo pregar para uma pessoa que está com a família em desespero que você é impotente e que se você se preocupa, você é codependente. A psiquiatria não admite esse diagnóstico. Não existe um CID, um Código Internacional de Doenças, sobre codependência. Isso é fruto de uma grande cadeia de preconceito e de ignorância ao longo das décadas. De ignorância. As pessoas foram olhando, olha, tem um monte de mulher que é casada. Sabe como é que começou essa história? Você se ofenderia se você soubesse como é que começou essa história. Lá em 1970, um pouco antes. Ah, olha só os alcoólatras. Esses alcoólatras aí são um bando de vagabundos sem vergonha. Eles têm mais é que, eles não têm controle sobre o álcool, eles têm mais é que ceder a um poder superior. E olha só esse bando de esposa de alcoólatra que fica aí em volta deles. Olha só esses para-alcoólicos. Olha, e era uma coisa muito pejorativa em cima das mulheres. Uma mulher deveria se ofender, ser chamada de codependente. Ofender, porque é horroroso você ligar uma coisa, inclusive, tem muitas pesquisas assim, que não é eu que estou dizendo isso, tem uma série de pesquisas, principalmente nos Estados Unidos, que atacam isso ferozmente. Mas no Brasil aconteceu alguma coisa, nós erramos em algum lugar, nós, médicos, psiquiatras, que a gente abandonou essa área do conhecimento ao longo de muitos anos, foi abandonada essa área, e daí se tomou, se alastrou, virou uma moda de as pessoas começarem a se admitirem codependentes e a ficar se afastando emocionalmente do seu familiar. Eu sou contra isso, absolutamente contra. Porque eu vejo todos os dias hoje pessoas que não admitem ficar só observando o que está acontecendo nas suas casas. Elas assumem responsabilidade pelo que fazem e buscam serem pessoas melhores e conquistam a sobriedade do seu familiar. E não vem de graça não, meu amigo. Não vem de graça não, minha amiga. Eu não estou propondo aqui para você um caminho fácil. Mas eu te garanto que é um caminho muito mais fácil do que o outro caminho. Ficar esperando que você vai morrer na sua frente. Ficar chorando no velório dessa pessoa. Eu não admito que isso seja dessa forma. Eu acho que a vida é muito mais do que isso. Eu vejo dia após dia pessoas que se recusam a se aceitarem impotentes e conquistando uma vida melhor. Vem com esforço, tudo que é bom na vida vem com muito esforço. Só que o esforço, ele não adianta esforço por si só. O esforço no escuro é bater a cara na parede. O esforço com um caminho te leva a algum lugar. E quem é que te ensina a fazer isso? Ninguém. Te ensinam errado. E eu digo isso, Vitor, mas é porque você ensina o que é certo. Que pena! Eu estou tentando faz tempo arrumar mais pessoas para me ajudar nisso. Mas a maioria está ocupada com outras coisas. Eu larguei tudo que eu tinha para ficar ensinando essas coisas aqui. Porque eu acredito muito nisso. E eu vejo dia após dia como isso dá resultado para as pessoas. E é científico. Certo? Beleza. Qual é o melhor tratamento? Depois desse desabafo. O que achou do que eu falei? Tem gente que não gosta, tá? Nem Jesus agradou a todos. E eu tenho certeza que muita gente não vai gostar dessa forma de abordar. Mas assim, ó, eu não estou querendo aqui agradar a todos. Eu não estou querendo aqui procurar militar para você que acha que é codependente, que para você funciona essa mentalidade. Eu só não sou a pessoa que vai te vender essa ideia, tá? E se você quiser aprender uma outra alternativa, fica muito à vontade, tá? É uma escolha, não tô aqui, eu não estou indo na casa das pessoas, bater na porta delas e obrigá-las a me ouvirem, né? Olha só, qual é o melhor tratamento? Aquele que o alcoolista se dedicar.
Só que olha o que acontece. Existem indicações de tratamento contra a vontade, tá? Tem situações em que você não pode depender da vontade do alcoolista para se tratar. Que você tem que internar ele à força. Existem essas situações. Existem essas situações em que você não pode ficar esperando nada. Eu falei que você precisa ter desapego, mas precisa ter bom senso. Se o alcoolista, por exemplo, ele está falando em suicídio, poxa, morrer não dá para esperar. Ressaca dá para esperar. Morrer não dá para esperar. Se essa pessoa está em risco de morrer, se essa pessoa já está desorientada, ela não consegue nem saber onde é que ela está mais, se ela está se expondo na rua, ela está para morrer, ela precisa ser desintoxicada minimamente. Então ela tem que impedir ela de morrer. Aí é contra a vontade. Mas de uma maneira geral, não é interessante querer forçar o alcoolista a se tratar. Porque assim, o NAIDA, tá? Não vai dar tempo de eu falar de tudo isso. Outro momento eu falo de internação forçada, que não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Metade do meu roteiro não vai dar tempo. Metade do meu roteiro não vai dar tempo. Talvez eu faça uma parte 2, tá? Eu me perdi nesse raciocínio aí e acabei falando muito sobre essa parte. Mas seguinte, resumindo então, como convidar o alcoolista para o tratamento? Primeiro é ter a mentalidade, né, de que aceitar ajuda é ok. E outra coisa que eu preciso falar, você quer que ele pare de beber, não quer? Talvez hoje você é a pessoa mais interessada que isso aconteça, não é mesmo? Então eu vou te falar uma coisa que é contraintuitiva. Facilita o tratamento. Facilita. Não facilita a vida dele com álcool, mas facilita o tratamento. Vai atrás de tratamento, vai procurar, liga para os serviços que tem de tratamento na sua região, vai você tomar essa iniciativa. Conversa com ele. Quando você for conversar sobre o tratamento, né, começa a abrir o assunto aos poucos, começa a conversar sobre, olha, estou pensando que eu vi alguns lugares aqui que podem nos ajudar, de uma forma específica. Daí você fala, olha, tem esse lugar que custa tanto, e eles fazem isso, isso e aquilo. Vamos lá experimentar? O que você acha? Eu adoraria, eu te levaria nos primeiros dias. Eu te daria carona, eu te lembraria, se você achar que pode ajudar. Então, se disponibilize a estar presente no começo. O começo é a pior parte. É tipo aquele amigo que quer te convidar para ir na academia. Como é que funciona? Às vezes, se o amigo for com você na academia um tempo, no começo só, depois você pega no tranco, né? Então, facilite questões de tratamento por um tempo. Não é ficar vigiando ele, não é ficar vigiando. É só te quebrar o gelo, né? Ajudar a quebrar o gelo. Aí, aos poucos, ele vai sentindo os benefícios do tratamento, né? Mas sempre com a mentalidade mas a mentalidade que você tem que ter é a seguinte: de que você tem que vender o resultado e não a ferramenta para ele. Você tem que mostrar, vivendo isso, de que receber ajuda não é uma coisa que enfraquece, pelo contrário, é melhorar a vida. E de que o seu papel é alimentar a sobriedade, é ser construtiva e não alimentar o alcoolismo. E você vai colhendo, a longo prazo, colhendo a motivação dele para parar de beber. E ele vai fazer o que for necessário, conforme ele tiver motivação e desejo de parar de beber. Certo? Essa live vai ficar disponível depois, mas é uma boa noite. Eu vou abrir para perguntas daqui a pouquinho, tá? Eu vou abrir de novo para perguntas. Encerrando aqui no Instagram. Então tá, se você gostou desse vídeo, tá? Eu acho que vou ter que fazer mais um vídeo. Se você quer ver a parte 2, tá, desse vídeo, se você quer que eu fale mais sobre convidar para o tratamento, escreve aqui nos comentários para mim. Eu vou adorar saber, coloque suas dúvidas, faça perguntas. Quem sabe eu faço um outro vídeo para responder essas perguntas. Se você gostou dessas informações, compartilhe esse vídeo. Tá? Muita gente está precisando saber dessas informações. Muita gente está sofrendo hoje com o alcoolismo nas suas famílias. E você enviar esse vídeo para essa pessoa pode ajudar muito a vida dela. Certo? Se você gostou desse conteúdo, curte aqui embaixo também. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!